Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, o instituto de cursos de especialização e pós-graduação para o profissional da indústria química e farmacêutica. Em entrevista exclusiva com os professores do CDPI, durante uma masterclass realizada pelo Instituto, a PhD em Toxicologia Maria Ultramari, a coordenadora da área de toxicologia do Axê Laboratório e também PhD, Ana Shimada, e o gestor de toxicologia da União Química, Leonardo Pinto, falaram sobre os desafios da toxicologia na indústria farmacêutica. Vamos ouvi-los. Boa noite. Então vocês vão ter uma masterclass super especial de toxicologia na indústria farmacêutica. Estou aqui com 3 feras aqui da indústria, consultores, quem passou pela indústria, 3 toxicologistas, 3 PhD. Então, como eu falei já anteriormente, fica até desajeitado para falar com tanta gente, com tantas formações aqui, com tanto conhecimento também. Então, muito prazer estar aqui com esse pessoal aqui, com esses profissionais aqui. Maria Ultramari, PhD em toxicologia, uma história dentro da indústria farmacêutica, agora com a consultoria dela também, que é a Spectra Consultoria, fazendo sucesso. Doutora Ana Shimada, também ela que é do Axê Laboratório, coordenadora lá da área, também toxicologista, PhD. O doutor Leonardo Pinto, também da União Química, que também tem uma história dentro da toxicologia, hoje também lá fazendo toda a gestão da toxicologia da União Química. Então, gente, 3 pessoas, 3 profissionais de altíssimo nível para a gente conversar. E eu sei que tem muita gente aí do outro lado que se inscreveu. Então, muito obrigado. O pessoal da Anvisa, muito obrigado. O pessoal das indústrias farmacêuticas, todos os nossos professores que mandaram já um oi aqui. O Lucas, Renata, todo mundo ao vivo aí, o Cristiano, o Rafael. Galera nossa está toda ao vivo aí para entrar nesse bate-papo também, daqui a pouco fazer pergunta. Então é o seguinte, eu contextualizei no início aqui da minha carreira, que comecei em 2002, na indústria farmacêutica, e a gente teve várias histórias dentro da indústria. E já vou passar para a Maria, porque é o seguinte, a gente tinha aquela noção de que a gente precisava de pessoas que entregavam rápido na minha época, né? Controle de qualidade, vamos entregar. O desenvolvimento analítico era poucas pessoas que falavam que... E aí veio começaram a vir normativa 01, que veio em 2005, que falou da estudo de estabilidade, e nela já começou a falar um pouquinho da parte de degradação, da parte de impureza, já veio um racional, mas nem imaginava na parte de toxicologia. A gente, né, ainda sambando na história ainda, depois veio já a 17, e depois 301, e a régua começa a subir, e a gente entra nesse contexto, então, que nós estamos hoje, de se falar tanto em toxicologia dentro da indústria farmacêutica, e a importância desse profissional na indústria farmacêutica. Então, assim, para trazer um pouquinho dessa história, né, com mais detalhe, convido, então, a nossa convidada aqui, Maria Ultramari. Obrigada, Poitin. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está por aí. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de um tema que eu sou muito suspeita para falar, né? Porque sendo toxicologista é difícil, não. O coração bate mais forte aqui, né? Pela nossa toxicologia. Mas trazendo um pouquinho, né, dessa linha do tempo da toxicologia para dentro da indústria farmacêutica, como o Poitin disse, isso começou... faz bastante tempo, na verdade. Infelizmente, a gente conseguiu entrar agora mesmo, né? Até por conta da 301. Acho que a 301, eu costumo dizer assim com as minhas palavras mesmo, tá bom, gente? Eu sou assim, peço desculpa aí, mas tô com o Poitin, então tô em casa. A 301 chutou e abriu a porteira, arrebentou a porteira da indústria farmacêutica para os toxicologistas. Mas essa história começa um pouquinho antes, né? Começa lá quando a gente estava discutindo ainda produto de degradação. Então, como o Poitin trouxe, em 2005, onde a gente tinha a resolução 1 de estabilidade, tinha um item lá, que era o item 2.9, que falava sobre produto de degradação, mas ninguém fazia muito não, né, na indústria. E aí, de repente, em 2008, a Anvisa resolveu cobrar, que a partir daquele momento ela ia começar a cobrar estudos de produtos de degradação. E aí a indústria entrou em pânico, aí as entidades entraram, enfim, a Anvisa chegou para todo mundo discutir, entender como é que isso seria feito.
E é claro que a gente, no começo, focou muito na parte analítica, porque era a parte principal que tinha o maior impacto ali para o dia a dia da indústria em se tratando de avaliação de impurezas, né? Então, assim como a 301 abriu a porta para a toxicologia, produtos de degradação abriu a porta aí para todas as impurezas, enfim, tudo que a gente hoje demanda muito, inclusive, da área toxicológica, né? Então, produtos de degradação abriu essa porteira. Ainda como 58, antes da 53, então eu sou dessa época, gente. Então, assim, né? Denunciando a minha idade aí, mais que o Potter já denunciou a dele. Mas, em 2008, eu ainda estava na academia, ainda na graduação, para entrar na pós-graduação, e comecei a me inteirar do assunto de produtos de degradação. Propus para o meu orientador na época fazer o meu doutorado em produtos de degradação, então envolveu a parte analítica e também no final, né, depois a parte toxicológica. E aí eu digo que a Anvisa foi muito minha parceira, porque ela esperou meus 4 anos aí de doutorado para publicar a primeira regulamentação, que foi a 58, em 2013, e foi exatamente quando eu entrei na indústria. Então, tive a oportunidade de aproveitar essas regulamentações para adentrar. Entrei pela área analítica, então eu costumo dizer que a academia adentrou a indústria através de mim naquele momento, ganhando uma toxicologista de presente, porque eu entrei mais por conta de produtos de degradação, não tanto como toxicologista, porque a toxicologia ainda precisava caminhar. Então, foi preciso a gente se desenvolver enquanto departamento analítico, enquanto métodos analíticos, para daí sim termos métodos que pudessem avaliar as estabilidades, que aí a hora que a gente olha para a estabilidade, quando a gente tem produto de degradação acima da especificação, é que a toxicologia entra. Então, a gente demorou um pouquinho aí para começar a atuar um pouquinho mais de perto. E aí, a hora que as coisas começaram a acontecer, foi que a toxicologia foi sendo acionada, e junto com ela, toda tecnologia, enfim. E também, de novo, essa reabertura da indústria para a toxicologia, né? Isso começou a ser mais discutido, alguns toxicologistas acabaram entrando através do desenvolvimento analítico e ganhando um pouquinho de espaço. E aí, quando a gente tem, em 2019, a publicação da 301 de BPF, que obriga a avaliação toxicológica para o compartilhamento de áreas, para o compartilhamento de áreas produtivas, etc. Então, ali a gente ganha finalmente um grande espaço, né? Então, acho que estamos aqui graças a todas essas regulamentações, graças à evolução da própria Anvisa, e fazendo de fato a diferença, e fazendo também essa ponte entre academia e indústria farmacêutica, né? Boa, Maria. Então quer dizer que você vem dessa época também, então você é velha também. Não tão quanto eu, né, Maria? Que veio lá da 01, mas estamos aí. E agora é o seguinte, eu vou trazer o Dr. Leonardo agora para poder falar um pouquinho da atualidade, né? O que vem acontecendo hoje dentro da indústria, contar um pouquinho. A Maria trouxe a história um pouquinho de como se desenvolveu. E hoje, Léo, como que está lá dentro, né? Como que tá os toxicologistas, como que vocês estão se posicionando lá dentro da indústria? Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando o espaço com pessoas assim que eu tenho respeito, carinho. E apesar de eu ser antigo, né, na formação de farmácia, eu sou, acho que talvez o mais recente aqui da indústria farmacêutica. O Léo tem uma voz, gente, de locutor, né? Meio que voz assim, já voz passa segurança, segurança, eu né? seguro, porque para não ficar voz gritado no microfone. Mas eu vou puxar o gancho da Maria. Eu acho que faz muito sentido. Eu sou filho da 301, né? Então passei pela área acadêmica e tive que fazer um reposicionamento. Porque na área acadêmica a gente não enxergava muita perspectiva. Então, apesar da indústria ter tido esse movimento dos produtos de degradação, ainda precisava de um melhor entendimento da necessidade do profissional toxicologista para atuar avaliando o risco desses produtos de degradação.
A 301 ela trouxe o nome toxicologista, a necessidade de ter um profissional altamente capacitado para se fazer avaliação de risco de contaminação cruzada. E ali abriu a porteira, né? Abre-se a porteira, então em 2019, né, foi exatamente essa época que eu comecei a atuar na indústria com impurezas, né? Então o assunto impureza é antigo, mas aonde há necessidade obrigatória por regulação é pela 301, e hoje a gente já vê uma indústria mais madura, entendendo realmente a necessidade de que precisa-se de um profissional, que é o toxicologista, para avaliar essas impurezas. Então hoje, na indústria farmacêutica, nós atuamos com vários tipos de impureza. Então, é exatamente esse movimento regulatório de produtos de degradação, de resíduos de contaminação cruzada, a que a gente convive hoje dentro da indústria. Então, esse profissional hoje, ele está atuando com várias impurezas que vêm de diversas áreas. Então, por exemplo, nós temos o resíduo de contaminação cruzada, que aí a gente vai trabalhar com as impurezas de contaminação cruzada, os produtos de degradação, que a gente pode trabalhar, então a gente está atuando com a toxicologia in silico para avaliar essas impurezas, trabalhando com o DMF. Então, atualmente, esse toxicologista ele pode atuar em diversas frentes, na garantia da qualidade e também na pesquisa e desenvolvimento de fármacos. Então ele pode estar ali com nitrosaminas, fazendo qualificação de impurezas, extraíveis e lixiviáveis. Hoje a gente tem o envolvimento das embalagens, né, o impacto da embalagem migrando impurezas para dentro do nosso produto. Também hoje tem, já se desenvolvendo bastante, são os dispositivos médicos, então a avaliação de risco de produtos, né, que são de dispositivos médicos. Então, a realidade hoje que nós estamos vivendo é uma realidade de muitas oportunidades de desenvolvimento dentro da indústria relacionadas com impurezas. Então, um grande papel do toxicologista da indústria farmacêutica nacional é o envolvimento com essas impurezas. Acho que é importante trazer isso em mente, porque a indústria farmacêutica nacional ela tem uma cultura diferente, ela tem uma característica diferente do que a gente imagina, por exemplo, da indústria de inovação radical, das multinacionais, porque nós somos muito consolidados, né, em termos de indústria, na produção de genérico, inovação incremental. Então, muitos daqueles estudos pré-clínicos que usam animais, os estudos clínicos, de maneira geral, ele não é feito diretamente por nós, porque a segurança do medicamento, do IFA, ele já foi assegurado nesses estudos. Então, o grande papel nosso da atualidade é trazer incremento de qualidade e segurança para esses produtos, avaliando o risco dessas impurezas. Então, eu acredito que é esse momento, essa posição que o toxicologista hoje atua diretamente na indústria farmacêutica. Maravilha, doutor Leonardo. Já como lá da União Química, então um beijo para Cláudia Catalã, né? Que é todo mundo, os três aqui trabalharam com a Cláudia. Então, o Léo trabalha hoje, Maria trabalhou. Você chegou a trabalhar com a Cláudia Catalã? Não? Chegou? Pouco, né? Por pouco, né? Mas um palista para todo mundo da União Química. Um grande beijo, um carinho que a gente tem lá dentro da União. Com a Paula, com toda a equipe. Também agora aqui, então, vou passar a pergunta para a doutora Ana Shimada, que é coordenadora lá no Laboratório Axê, também toxicologista. Então, obrigado aqui pela sua presença mais uma vez, Ana. Um abraço também para todo mundo lá do Axê, né? Carinho desde o Edson, toda a equipe de vocês lá, Lidiane, né? Um grande equipe que vocês têm também lá no Axê. E você lá representando os toxicologistas lá do Axê. Então, muito obrigado. E assim, a Maria contou um pouquinho da história, o Léo falou da atualidade. Para onde a gente está indo na toxicologia? Qual que é o rumo que a gente está indo? O que vem por aí a mais? Porque cada vez que eu vejo assim, tem mais novidade, mais novidade. E conta um pouquinho para onde a gente vai? Bom, boa noite, primeiramente. Boa noite a todos. Então é uma honra estar aqui, Poitin. Obrigada pelo convite, estar aqui com vocês, dividindo aqui esse bate-papo, né? Espero que a gente consiga aí contribuir e trocar bastante figurinha.
Eu acho que eu fiquei com a pergunta final aqui, né, fechando aqui a rodada, mas eu acho que foi muito importante, né, trazer esse histórico para a gente entender o futuro, mas e o futuro? Para onde a gente está indo? Né? Eu acho que é uma pergunta que não tem resposta certa, mas, na minha opinião, eu acho que todo esse desenvolvimento que a gente viu, né, da participação do toxicologista na indústria vai levar a gente para um avanço do desenvolvimento. E aí eu penso assim que a gente pode separar, talvez, o futuro olhando para o avanço da própria indústria e o avanço da toxicologia. E aí esses dois avanços, né, eles vão se interligar para a gente poder alcançar aí, novas descobertas, né, novos conhecimentos em relação aos nossos produtos. Então, pensando no avanço da indústria em si, eu acho que todo esse trabalho que a gente fez de conhecer o nosso produto, né, trouxe muita informação. Então, a gente sabe, né, a gente já tem conhecimento da maioria das substâncias que a gente trabalha, como o Léo trouxe aqui para a gente, mas quando a gente trabalha com essas substâncias, a gente se preocupa com a segurança delas. E a gente tem um ponto aqui também importante de avanço da indústria nos desenvolvimentos, né, em metodologias cada vez mais sensíveis, e a gente começa a enxergar, né, detectar algumas substâncias que já são conhecidas, né, já são nossas conhecidas de muito tempo. Então, aí nitrosaminas é um caso clássico, né? Moléculas que já são conhecidas, talvez em outras áreas da indústria um pouco mais, né? Só que a gente começa a olhar, então, para a indústria farmacêutica. Né? Então, temos novas substâncias, né, que a gente já trabalha, mas também essas novas substâncias que a gente vem encontrando nos nossos produtos. E aí, voltando um pouquinho para o avanço da toxicologia em si, eu acho que o avanço que a gente tem são nas avaliações toxicológicas, né, nas nossas formas de avaliações. Então, hoje a gente fala muito, né, sobre a redução dos testes em animais. Então, acho que o avanço está muito ligado nos testes, nos métodos alternativos, né, que visam reduzir, substituir, refinar os estudos toxicológicos que a gente tem hoje, né? Então, estudos in vitro, né, estudos usando células, estudos computacionais, os estudos de predição. Eu acho que a gente tem muito a avançar ainda nessa área. E acho que esse é o futuro da toxicologia. E, com certeza, a indústria farmacêutica também vai se beneficiar muito desse avanço. E aí, voltando assim, o gancho, né, da pesquisa, né, da academia com a indústria. Eu acho que é importante também essa interação continuar, e eu acho que vai continuar justamente por conta desses avanços, né? Porque a gente vai precisar aplicar de uma forma, né, assertiva nos nossos produtos toda essa nova tecnologia que vem aí. E aí, por fim, acho que para juntar tudo isso, também acho, né, que o futuro é de legislação. Né? Eu acho que, pensando, né, que todo o nosso controle hoje atualmente é regido, né, é seguido por uma legislação vigente, eu acho que também temos muito a avançar nesse sentido, de discussões, né, de entender mesmo o nosso produto, para a gente ter, então, produtos seguros, né, e ter todo esse conhecimento adquirido. Beleza, então, já a primeira rodada aqui, né, para poder se situar nessa toxicologia, que para mim também muitas coisas é novidade, então tá aqui nesse meio aqui, tá aqui nessa roda aqui conversando com vocês, também vou aprender bastante ainda, porque agora eu separei alguma com a nossa equipe técnica do CDPI, separamos algumas perguntas aqui, e você aí, que tá aí do outro lado aí, mais de 400 pessoas online agora aqui com a gente, né, foram mais de 1000 inscritos aí nessa Masterclass. Então, vou fazer algumas perguntas aqui, vocês vão mandando as perguntas, a gente vai separando, né, Egli? Vamos separando as perguntas aí, já tem 2, e vocês vão mandando aí o que der pra gente fazer, porque a gente vai cumprir nosso horário aqui, no máximo 8h40 aqui, pra gente poder finalizar. Mas vamos lá para a pergunta. Eu vou começar pela Maria, então. Maria, como as legislações atuais se conectam com os guias internacionais? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta para você, 2, junto aqui, vou mandar junto. O Brasil está harmonizado com o resto do mundo? Você que acabou de chegar da Inglaterra,
traz informações preciosas aqui, inéditas. Aqui hoje, você que está aí na nossa Masterclass vai ter a oportunidade de saber informações da Europa. A melhor informação da Europa é a publicação do Perguntas e Respostas de Nitrosamina, sexta-feira do EMA. Essa é a mais recente de todas. Exato. Mas, enfim, tô brincando, não tanto, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a toxicologia começou a adentrar a regulamentação mesmo. Então, a gente viu, por exemplo, falando de Brasil um pouquinho, a 301 trazendo essa obrigatoriedade. Quando a gente coloca lá a necessidade de fazermos avaliações toxicológicas, definindo limites seguros de exposição a impurezas, isso quer dizer que a toxicologia está por trás disso, né? Então, tanto para produtos de degradação, quanto impurezas de síntese, quanto estréis lixiviáveis, solventes residuais, impurezas elementares, eu costumo dizer que o guia do... Falando um pouquinho das regulamentações internacionais, né? Quem rege tudo isso são principalmente Estados Unidos, Europa, e hoje através dos guias mais harmonizados que são publicados pelo ICH. Né? Então, o ICH é uma organização, uma entidade que reúne aí diversos países, incluindo o nosso Brasil, que é membro do comitê gestor do ICH, e aí e lá são desenvolvidas as regulamentações que tratam de diversos assuntos. Dentre eles, existe acho que um apanhado de guias, que é o ICH-Q3, que trata especificamente de impurezas, e ali é em que o toxicologista tem bastante atuação. Dentre esses guias do ICH, existem muitos outros em que o toxicologista atua. Por exemplo, o ICH-M7, de impurezas mutagênicas, que hoje a nitrosamina tirou todo o destaque para ela, né? Mas não podemos esquecer que existem outras impurezas mutagênicas que não só as nitrosaminas, não é? E os outros guias de segurança, enfim, S3, S9 e afins, também tem a toxicologia por trás. Então, essas regulamentações vão sendo desenvolvidas, vão sendo revisadas. Hoje, o ICH-Q3, então falando de impureza especificamente, ele vai de Q3A até Q3E. O Q3E está em elaboração, que é o guia de estréis lixiviáveis, deve ser publicado em 2024, e a gente ali acompanhando, mas vivendo já estréis lixiviáveis, porque tenho certeza que vocês que estão aí já receberam uma exigência de estréis lixiviáveis, se trabalham principalmente com injetáveis. Então, tudo isso vem acontecendo, e os guias mais obsoletos, um pouquinho mais antigos, vão sendo revisados com o tempo, como inclusive a nossa própria RDC 53, que está sendo revisada agora, deve sair a publicação muito em breve, em que eu tenho a esperança, mas tendo acompanhado um pouquinho dessa revisão, sei o quanto que ela vai vir mais clara quanto aos aspectos toxicológicos, né? Porque antes ela ficou um pouquinho, né, de escanteio, e hoje, como a parte de qualificação é muito, muito importante, a toxicologia vem um pouquinho mais às claras aí. Então, acho que regulamentação, como a Ana falou no final, é o que rege o que a gente estuda, o nosso dia a dia dentro da indústria, independente da área, mas a toxicologia vem sendo muito privilegiada por todas essas atualizações. E o Brasil, ele sempre se equipara com o que está acontecendo no mundo. Então, como parte do ICH, hoje a gente acaba incorporando automaticamente os guias do ICH. A Anvisa tem o objetivo de incorporar, de fato, traduzir e inserir dentro das nossas RDCs, o que é difícil, porque, né, elas vão sendo publicadas e vão precisar sendo incorporadas enquanto RDCs, mas ainda assim, toda e qualquer atualização a gente já acaba fazendo, independente disso estar oficialmente incorporado ou não. Então, o Brasil acompanha, a gente está sempre um passinho assim, um meio passinho atrás, o que não é ruim, porque aí a gente dá uma olhada no que está acontecendo lá e consegue implementar mais rápido. Mas estamos alinhados internacionalmente, sem sombra de dúvida. Maravilha, Maria. Bom, vou fazer uma pergunta para a Ana agora, mas vou fazer, Ana, antes um contexto assim, porque assim, eu tive a oportunidade da indústria também, na minha carreira, desde 2002, de entender vários crescimentos, né, das áreas, principalmente o desenvolvimento analítico,
teve um crescimento muito grande na área também regulatória, né? A gente tinha, na época, 2, 3 pessoas na indústria farmacêutica na área regulatória. Hoje você pega a indústria que tem 50, 100 pessoas na área regulatória, né? 20, 30, 40, 50 pessoas. Tem desenvolvimento analítico aí dentro das grandes indústrias e 300 pessoas dentro do desenvolvimento analítico. Então, assim, tem várias áreas que foram crescendo dentro da indústria, muitas áreas, né? Hoje, estatística, outras áreas já dentro da indústria também. Toxicologia, né? Vamos falar da toxicologia. Então, é uma área realmente em expansão, com certeza. E dentro das indústrias, há espaço para ampliar o escopo dos toxicologistas? Aqui tá. Sim. Antes de explicar aí por que a gente consegue ampliar, eu também queria voltar num ponto da atuação atual, né, que o Léo trouxe muito bem. Acho que deu para perceber que são várias áreas, né, vários assuntos, várias legislações, ou seja, o leque atual já é amplo. Né? Então, eu acho que é importante a gente também levar isso em consideração, de que o leque atual que a gente tem precisa ser ocupado pelos toxicologistas. Não para substituir, né, ninguém, mas para agregar, com certeza. Eu acho que é a visão que a gente traz, né, como toxicologista para essas diversas áreas é muito importante. Então, a gente vê essa expansão, sim, mas não vemos toxicologistas em todas as indústrias hoje. Né? Eu acho que temos os consultores em toxicologia para nos auxiliar, mas acho importante também a gente ter dentro da indústria uma pessoa focal, até mesmo para discutir, né, com os consultores. Para discutir, para propor novas estratégias, para entender até mesmo a linguagem, né? Às vezes a gente fala uma linguagem bem específica aqui, pensando em toxicologia, pensando em limites, né? Pensando na nossa segurança. Então, sim, temos como ampliar, mas também temos que ocupar o espaço que já temos atualmente. E aí, pensando em ampliar, acho que eu trago também o que o Léo trouxe um pouco, pensando em inovação, né? Em medicamentos novos aqui, né? Novos medicamentos no mercado. Eu acho que é uma área que a gente, como toxicologista, né? A gente pode sim ocupar e auxiliar muito na assertividade do desenvolvimento. Eu acho que hoje, né, sabemos que temos essa dificuldade no Brasil, né, não digo só aqui no Brasil, mas lá fora também. Acho que é uma possibilidade de ampliação do escopo do toxicologista, porque a gente tem alguns gaps aí, né, tanto na nossa avaliação em animais, ou nas nossas avaliações in sílico, né, ou computacionais, como eu comentei anteriormente. E aí o toxicologista trabalhando assim, nessa área, eu acho que poderia sim a gente tem um avanço, né, muito rápido e assertividade nos novos desenvolvimentos, né, nos fármacos novos. E aí o pontinho final ainda de ampliação, porque não tem, Léo? Vou trazer também a parte regulatória, como você comentou, Poitin. Eu acho que também é importante a gente ter, trabalhando junto com a parte regulatória, principalmente na elaboração dessas novas legislações. A gente tem visto muito isso com nitrosaminas, né? Muitas atualizações, eu acho que a gente também tem esse papel, né, tem essa possibilidade de participar dessas elaborações e guiar assuntos regulatórios pensando na segurança dos produtos. Leonardo, vamos lá então. Quando falamos em toxicologia, muita gente pensa em estudos animais. Eu também pensava muito em estudos animais também. Existem alternativas? Estudos animais, até porque a gente vive esse paradigma de que todo o nosso aparato metodológico e até o processo educacional, até para a gente entender as novas abordagens metodológicas, ela é pautada realmente nos estudos animais, porque foi assim que a toxicologia foi construída. Ela começou com os estudos animais, mas sim, a gente já vivencia essa realidade. Muito do trabalho desse toxicologista da atualidade é exatamente usando novas abordagens metodológicas. Acho que fica mais fácil assim, essas novas abordagens metodológicas, o pessoal entende muito como métodos alternativos ao uso de animais. Bom, esse nome métodos alternativos ao uso de animais, ele realmente toca nesse paradigma de que foi construído em volta do uso de animais. Mas agora recente,
saiu um artigo, né, que estava falando exatamente sobre isso. Quando as novas metodologias vão ocupar esse espaço? Aí ele fala, não se, mas é quando e como. Então, é uma realidade, nós já vivenciamos isso, e essas novas abordagens, para não remeter que ser alternativo, porque essas abordagens estão deslocando o estudo de animais, deixando alguns estudos de animais obsoletos. Por exemplo, a OSD 497, sobre aquela abordagem do uso de testes que não usa animais para sensibilização dérmica. Até recente, o FDA publicou essa semana, dia 1º de julho, uma coisa assim, um guia exatamente para você fazer testes para produtos de uso tópico. Então a gente vem vivenciando isso alinhado com a OSD. Mas ainda tem alguns endpoints que são difíceis não utilizar o animal. Então sim, nós estamos encaminhando para o não uso de animais, essa realidade. Alguns testes já estão substituindo, então um poder de translacional, de que aquilo que você vê in vitro, ou em sílico, ou em químico, consegue predizer o que vai acontecer no humano. Hoje já tem uma bateria de estudos que estão sendo feitas em conjunto, dentro de uma abordagem bem definida, para com que você traga um resultado sem o uso de animais, mas ainda estamos em desenvolvimento. Então existe uma força acadêmica, há uma necessidade da indústria também se estimular, aproximar, fazer pontes com a área acadêmica, e também o setor regulatório. Então é uma força mundial, existe esse movimento de novas abordagens metodológicas, mas para toxicidade na reprodução e no desenvolvimento, carcinogênese, né? Estudos de dose repetida. Ainda a gente precisa dar alguns passos para avançar nesses pontos. Mas sim, nós já vivenciamos, muita parte do que a gente faz é o uso de toxicologia em sílico para avaliação de impurezas. Nós, quando precisa se fazer um estudo para saber se ela é mutagênica, a gente não faz mais em animal, a gente usa um teste in vitro em bactérias, né, que consegue aí predizer para a gente com alta confiabilidade. Então, assim, essa realidade está acontecendo, está ocorrendo a substituição do uso de animais, mas no momento ainda, uma área que ainda usa muito animal, a área de dispositivo médico, né? Quando vai se fazer a avaliação biológica, ainda há necessidade do uso de animais. Mas, no entanto, o princípio dos 3 R's, que nasceu lá atrás, ele fomentou, né, a busca de novas abordagens para com que a gente não realmente precise usar animais. Então, sim, Patan, eu acho que é uma pergunta muito importante. O Brasil ainda precisa se desenvolver grupos acadêmicos para trabalhar com isso. A gente vê alguns grupos acadêmicos trabalhando nesse sentido. Eu, inclusive, participo de grupos nesse sentido, chamado de avaliação de risco de nova geração ou de próxima geração. A gente não sabe ainda qual é o nome em português disso, mas é integrando essas abordagens. Por que isso está acontecendo? Porque a gente vai parar de usar animal, em estudos de cosméticos não se usa mais animais, há um movimento forte na área de agroquímico para não uso de animais, e o FDA também esse ano já se mostrou favorável a não uso de animais para o desenvolvimento radical de fármacos. Então o toxicologista, ele realmente precisa estar antenado na nova abordagem metodológica, porque a gente não vai ter mais o dado de animal para ter ponto de partida e calcular um limite de exposição seguro dessas substâncias. Ele vai precisar estar formado, um processo educacional mais moderno, para com que ele derive de estudos in vitro, de estudos em sílico, em conjunto numa bateria, para sim propor pontos de partida. E é esse ponto que ia tendo a discussão forte mundial. Eu consigo hoje ter ponto de partida? Para nitrosamina já está falando disso. Teve reuniões recentes falando sobre como derivar um ponto de partida a partir de uma bateria ainda usando animal, mas a gente ainda não sabe das incertezas. Então a gente meio que está
bem avançado em alguns aspectos, mas outros pontos ainda há necessidades de evolução. Então, essa é uma discussão, acredito que é uma pergunta muito importante, até para que a nossa sociedade, em termos de quem está fomentando processos educacionais, fique ligado nesse sentido. E a universidade também começa a investir o seu tempo e a sua ciência para desenvolver esse tipo de metodologia e para produzir recursos humanos que realmente são capazes de dar essas respostas para produtos do qual a gente não vai ter dados em animais. Porque muito dos nossos... Hoje a gente deriva limite a partir de estudo animal, né? Então, qual que é o desafio? Esse é um grande desafio que a gente vai enfrentar agora, né? Não usar o animal e aí, a partir daí, fazer a avaliação de risco que a gente faz hoje sem esse uso. Então, sim, é incrível esse momento. Perfeito. Eu só quero fazer uma pequena contribuição aqui, acho que perfeito o que você disse. E vou puxar a sardinha para as impurezas, né? Porque é isso, acho que as impurezas também têm essa contribuição, porque não existe estudo em animal para impurezas, é muito raro. Então, assim, a gente tem que se virar em 200 mil para conseguir definir um limite com base em todas essas abordagens que a gente chama de avaliação do risco integrada, né? Então, é quase como se fosse um quebra-cabeça, você pegando informações de todas as fontes possíveis e imagináveis, então, in sílico, se tiver em vivo, se tiver medicamentos que são parecidos, análogos, para fazer outras abordagens e extrapolar esses dados existentes para aquilo que a gente já conhece daquela impureza, só assim a gente consegue definir limites seguros para impurezas, né? Então, eu acho que a impureza também ela impulsiona essa corrida contra o não uso de animais, até porque a gente não tem esses dados mesmo para usar e para ajudar a gente com essas definições. Maravilha, Leonardo. Maravilha, Maria. Então, mais uma pergunta aqui, nossa, aqui. Porque, realmente, por que nós fizemos essa Masterclass? Realmente, porque tem muita coisa a ser discutida na toxicologia, muitas coisas que a gente não entende, muitas pessoas que trabalham até na indústria farmacêutica estão começando cada vez mais a entender, chamar atenção para novos profissionais que chegam da academia também para essa área, né, da área farmacêutica, doutorado, PhD nessa área. Então é uma área carente que está precisando, tanto nas consultorias quanto também nas indústrias farmacêuticas. Então vamos lá. Agora é com você, mais uma pergunta para você, Ana. Então fala um pouquinho, porque assim, a gente vai subir a régua, a gente vai entender do campo de atuação, a gente vai aprofundar como foi agora, coisas mais específicas. Mas eu queria saber de você, Ana, qual o campo de atuação do toxicologista dentro da indústria? Quais são as áreas hoje principais de atuação? Sim, muito importante a gente esclarecer, né, também, que a gente foi falando vários assuntos, mas reunir aqui num só, né? Eu costumo separar, assim, em duas áreas, né? Primeira, focada no insumo farmacêutico ativo, né, no IFA, e um segundo, focado no produto acabado. Então, se a gente pensar no IFA, né, a gente tem aqui algumas áreas, né, acho que todo mundo que trabalha tanto com o IFA diretamente aí, né, ou com o produto, em algum momento teve que discutir algum assunto com algum toxicologista, né, teve que discutir algum limite, né, alguma segurança em relação o que foi encontrado. Mas pensando então no IFA, eu diria, o primeiro ponto, a inovação, né, então desenvolvimento de novos fármacos. Então nos casos, né, de estudos não clínicos mesmo, pré-clínicos, antes do estudo ir realmente para os humanos, né, existe uma bateria de estudos que precisam ser realizados, ensaios toxicológicos, como o Léo trouxe muito bem aqui, alguns específicos que são conduzidos em animais, né, de carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva. Então, o toxicologista é uma pessoa que poderia acompanhar, né, a condução desses estudos quando a gente tem inovação. Uma outra área, pensando ainda em IFA, seria na avaliação da própria rota sintética desse IFA, né? Então, quem está trabalhando aí com análise de DMF, né? A gente sabe que temos hoje, além de avaliar, né, temos que controlar
todas as etapas aí da rota produtiva, né, desse IFA, então contaminantes, reagentes, impurezas, né, as impurezas mutagênicas, todos esses passos, né, precisam ser avaliados do ponto de vista toxicológico e precisam ser controlados. Então ter essa conversa, né, com o fabricante do IFA na linguagem, né, específica, pensando em controle, eu acho que também é muito importante a participação do toxicologista. Aí, saindo um pouquinho de P&D, eu citaria também a garantia da qualidade, a validação de limpeza, né? Então, a gente tem essa avaliação de contaminação cruzada, né? De compartilhar a área produtiva. Então, também vindo com a 301, né? Uma atuação do toxicologista para definir os limites seguros, né? Dos nossos IFAs, ou, né? Detergentes, né? O que está relacionado aqui à produção. E, por fim, também cito a área de engenharia de segurança, né, do trabalho, toxicologia ocupacional, né, até a gente tem uma área específica aqui, pensando na área da toxicologia, que é definir limites para aquelas substâncias que a gente está manipulando ali no dia a dia. Então, o pessoal, né, que trabalha mesmo na fábrica ou até nos laboratórios, precisam, né, da segurança, a gente precisa assegurar a segurança dessas substâncias, né, para a manipulação. Né? Então, também temos aí limites específicos, o toxicologista definindo. Isso para o IFA. E aí, passando para o produto acabado, é muita coisa, né? Muitas oportunidades, gente? Precisa realmente muitas oportunidades aí. Bom, finalizando com o produto acabado, bem focado, então, com pesquisa e desenvolvimento, né, na área de P&D. Então, eu vejo tanto a oportunidade com o farmacotécnico mesmo, manipulando, né, essas novas formulações. Então, pensando aqui em interações, né, interação IFA-excipiente, excipiente com excipiente, ou até os contaminantes dos excipientes, que já chegamos nesse nível. Né? E também pensando aqui no desenvolvimento analítico. Eu acho que hoje eu, né, no desenvolvimento analítico, vejo quanto o toxicologista consegue auxiliar, né, em diversos momentos ali do desenvolvimento, né, tanto definição de limites iniciais ali da 53, quanto na avaliação toxicológica de produtos de degradação. Acho que, resumindo, seria isso. Ana, mas tem tantos toxicologistas assim dentro da indústria onde você está lá, porque você passou por tantas áreas ali. Quantos toxicologistas nós temos lá? Tem uns, pelo que você falou aí, tem uns 50, então. Não temos, estamos precisando. Ainda não, né? Não ainda é, pessoal? Vamos lá para uma pergunta aqui que eu vou fazer para o Léo e para a Mariá. Então, Mariá, vou começar com você aqui. Dá uma dica de ouro aí. Você que entrou pela toxicologia na indústria farmacêutica, né? O que é preciso para se trabalhar como toxicologista, né, e toxicologia na indústria farmacêutica? Nossa, essa pergunta é difícil de responder, mas primeiro, acho que é preciso coragem, porque você precisa decidir o que você quer fazer dentre todas essas oportunidades que a gente falou aqui e outras oportunidades a depender da sua formação acadêmica, enquanto graduação ainda, né? Então, a toxicologia, ela não é um espaço só fechado, por exemplo, para farmacêuticos. A gente vê um predomínio dos farmacêuticos por conta, enfim, de oportunidades, própria grade curricular nossa, como farmacêutica que sou, é bem pesada em toxicologia. Hoje, os toxicologistas, eles são pessoas que, além que fizeram uma formação acadêmica que não necessariamente, na verdade, não é impossível fazer em toxicologia, porque não existe uma faculdade de toxicologia, existem pessoas especializadas em toxicologia. Então, os toxicologistas são pós-graduados, mestres, doutores em toxicologia, para conseguir adentrar esse mercado. E aí, uma vez que você está em contato com essa área, você precisa estar antenado com oportunidades. Então, acho que a indústria farmacêutica, ela também vem descobrindo o quanto um toxicologista pode contribuir. Então, você tem que estar sempre muito atento, olha as vagas que estão disponíveis e vê se não existe uma oportunidade, mesmo não estando escrito toxicologia. Né? Porque, no final, foi assim que eu entrei. Eu hoje vejo um monte de vaga como desenvolvimento analítico
e no final o que a empresa quer é um toxicologista. Então, eu até faço um apelo, desculpa, Potter, eu vou dar uma chamada aqui para as indústrias farmacêuticas escreverem toxicologista na vaga, porque é impossível, por exemplo, hoje eu estou dentro da Sociedade Brasileira de Toxicologia, sou diretora da Sociedade Brasileira de Toxicologia, a gente recebe algumas coisas que a gente pode divulgar no meio acadêmico, mas como é que eu divulgo uma vaga de toxicologista se não está escrito toxicologista em nenhum lugar, não é? Então, farmacêuticas, pelo amor de Deus, coloca que você quer um toxicologista nessa vaga. Enfim, e aí ficar aberto e atento a essas oportunidades para que você consiga ir lá e dar as caras, porque uma vez que um toxicologista entra, gente, são muitas oportunidades, é difícil sair, né, Léo? Léo, para complementar aí, assim, a Larissa Passos, né, já vou entrar em algumas perguntas. Ela também pergunta, além do que a Maria colocou, assim, competências, habilidades, né, além da formação, de tudo isso, da necessidade. Quais são as competências, habilidades que você vê importante quando vocês contratam também na indústria? Bom, a Maria, ela conseguiu completar bastante o que eu ia falar, então realmente a minha fala ia para esse sentido de habilidades e competências que a gente espera que esse profissional no setor precise para ter essa coragem de encarar todas as atividades que estão ali dentro. A gente tem que lembrar que quando a Ana e a Maria trouxe, o número de atividades são muito grandes dentro da indústria. Então, a primeira habilidade que me vem é a comunicação. Por que a comunicação? Eu vejo muito o nosso trabalho de atuação é como se a gente fosse uma consultoria dentro do P&D ou dentro da garantia. Nós temos clientes. E cada cliente que a gente atua, que a Ana trouxe muito bem, quais as áreas, as frentes onde esse toxicologista vai entrando, ele tem uma necessidade, ele tem uma cultura, ele tem um valor, uma missão interna. E esse toxicologista, ele precisa interagir com essas equipes, entregando para essas equipes o que ela precisa. Então, o poder da comunicação sucinta, objetiva, empática, né? Eu acredito que deve ser uma das habilidades assim, mais fortes, inclusive resiliência. Porque eu vou trazer de novo, quando você faz a pergunta, tem 50 toxicologistas na indústria? Não tem. Geralmente é 1, 2, tenho conhecimento, às vezes chegar até 5 no máximo. Então a resiliência ela é importante, porque os desafios são muito grandes, o número de atividades e demanda é muito alta. Então você ter uma comunicação bem feita e uma resiliência para se adaptando a cada área que você vai interagir e conseguir entregar de tarefa que você tem no dia a dia, ela é essencial para esse profissional no dia a dia. Então, quando a gente vai procurar esse profissional, a gente vê, não é que a pessoa é tímida que ela não vai ter a capacidade de ser um toxicologista, porque comunicação é algo que se trabalha. Eu acho que é importante que essas soft skills, é muito complicado você falar qual que é a soft skill que você tem que ter para trabalhar na indústria. Não existe segredo, não tem receita, mas você pode trabalhar com ela. Eu indicaria para trabalhar na área de toxicologia, no mínimo essas duas, né? Uma comunicação e o processo de resiliência com empatia. Acho que vou trazer a terceira, ser empático. Acho que ser empático é importante para o dia a dia, para a vida. Mas quando você está num setor que você tem uma interface muito grande, você realmente precisa dessas 3 habilidades para você ter sucesso na sua carreira, progredir, ter um bom desenvolvimento profissional, que eu acho que é isso que também nós procuramos no nosso dia a dia, né? Eu acho assim, brilhante, Léo, o que você trouxe, mas tem, eu acho que um outro ponto, que é um toxicologista já formado, adentrar a indústria farmacêutica. Não basta ser toxicologista, você precisa entender a dinâmica da indústria. E aí, sem querer fazer um merchan, mas já fazendo, para o nosso, né, assim, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, a gente está falando de toxicologistas na indústria farmacêutica. Então, é preciso você entender e estar aberto às dinâmicas da indústria e à cultura da indústria onde você está inserido. Porque cada indústria farmacêutica, apesar de todas fazerem genéricos,
elas operam de formas diferentes. Então, acho que, enfim, vamos falar bastante daqui para frente sobre isso, mas é muito no sentido de você trazer o conhecimento que você adquiriu na academia, incorporar para dentro da indústria, que eu acho que é um desafio que soft skills vão contribuir muito, e cursos aí que vocês podem fazer também. Então nós já vamos entrar então no curso. Depois nós vamos, já temos algumas perguntas aqui para vocês, algumas bem específicas, né, algumas gerais, mas já entrei. E vamos voltar para as perguntas agora do público então. Então as perguntas boas aqui. Mas assim, gente, ó, hoje também aqui o CDPI veio com uma novidade aqui, uma pós-graduação inédita na indústria farmacêutica. Formação de toxicologistas na indústria farmacêutica. Tenho certeza que eles que estão aqui, que são os professores, são idealizadores também do projeto aqui com a gente do CDPI, pode falar que se ele tivesse feito um programa como a gente está lançando hoje, ia facilitar demais a vida deles, né? Ter acesso a tanta informações, né? São professores que já estão na indústria farmacêutica, professores que passaram para a indústria farmacêutica, que são experts, como a Maria, como o Natan, que vão estar com a gente aí nessa formação dos toxicologistas, e o Léo, então várias pessoas, a Ana também. Então nós vamos ter professores da Anvisa, professores da indústria, professores consultores renomados. Então assim, uma pós-graduação que foi elaborada com muito carinho, revisada. Ainda estamos, acho que até outubro que vai começar a pós-graduação, a gente vai passar por algumas revisões, mas assim, hoje nós estamos, é um prazer realmente, uma pós-inédita lançando hoje dentro do CDPI, com parceria com esses profissionais e com outros que estão aqui. São mais de 15 professores, são mais de 15 profissionais que trabalham nessa área, cada um, né, são toxicologistas, são químicos. Então é um grupo realmente que a gente está juntando aí para realmente levar o melhor do ensino. Então é a primeira pós-graduação, é uma pós-graduação inédita em formação de toxicologistas para a indústria farmacêutica. Então, gente, seja bem-vindo a essa pós-graduação, todos aí, que tiver interesse em se desenvolver nessa área, que tiver interesse realmente em pegar surfar nessa onda que realmente é como os outros setores a gente colocou aqui. E quem está aí também que conhece dentro da indústria sabe, né, desse crescimento, da necessidade desses profissionais e que cada vez mais vão ser exigidos tecnicamente e as indústrias também cada vez mais necessário, como a Maria falou, coloca toxicologista. Por quê? Precisa. E nós vamos contribuir, porque o CDPI ele vem realmente para contribuir com a educação industrial farmacêutica. Essa é a nossa essência, né? Nós nos posicionamos como o Instituto da Indústria Farmacêutica. Então, muito obrigado a vocês três que contribuíram demais aí, que vamos estar juntos nessa pós-graduação. Bom, e depois eu vou falar um pouquinho do lançamento, né? Do preço de lançamento aqui, que minha equipe já passou aqui para fazer aqui para vocês, um preço especial até dia 31 de julho. Mas vamos para as perguntas aqui, que tem mais umas perguntinhas aqui que eu acho importante. Claro que pode. A pessoa não se aguenta, né, gente? Mas assim, acho que pode ter também em casa aqui para falar um pouquinho do trabalho da Sociedade Brasileira de Toxicologia, que é extremamente importante e inclusive convido os toxicologistas a se afiliarem à Sociedade Brasileira de Toxicologia, por favor. A gente vai ter o Congresso Brasileiro de Toxicologia no ano que vem, então uma oportunidade muito legal também para todo mundo que está querendo saber mais sobre isso, participar. A gente vai ter várias sessões lá de indústria farmacêutica, não só indústria farmacêutica, mas outras indústrias, que esse conhecimento aqui ele serve para outras indústrias ainda, né? E também tem uma iniciativa muito importante da Sociedade Brasileira de Toxicologia, que é o título de toxicologista. Então, desde o ano passado, a sociedade implementou esse título. Para você conseguir o título, né, você precisa estar associado à Sociedade Brasileira de Toxicologia e você precisa comprovar experiência e todos os cursos que você fez. Então, mais uma educação continuada aí, que é o que a gente preza para esse título, para você inserir lá nos seus requisitos para eventualmente conseguir um título oficial de toxicologista pela Sociedade Brasileira de Toxicologia. Maravilha, Maria. Assina embaixo tudo isso, né? E realmente é necessário estar afiliado, né? Tanto na parte de toxicologista quanto no Conselho
federal do regional de farmácia. Toda essa parte aí é importante o profissional estar inserido, né? Porque é ali que garante realmente que você tá e cada vez mais vai. Sim, é claro, é fundamental. Quem é médico está no CRM, quem é dentista está no CRO, quem está no CRQ e tal, e assim, e quem é farmacêutico, é químico, tem que estar inscrito e tem que estar nas associações como essa de toxicologia. A gente tem que fazer parte, gente. A gente tem que buscar informação, tem que ajudar a crescer. Então, realmente, Maria, parabéns pelo trabalho de vocês lá. E queremos parceria junto também. Vamos colocar. E fala do evento também, que eu vou palestrar lá na USP, que tem gente aí da USP também, em Ribeirão Preto. Conta aí um pouquinho também do evento que vai acontecer na quinta-feira, não é isso? Talks, eu e o Potan, nós fomos convidados, né, a dar uma palestra. É um evento que eu tenho muito carinho por ele, porque eu fui da primeira comissão que começou a organizar esse tipo de evento. E é um evento de um workshop em toxicologia, é feito pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Ele vai ser dia 13 e 14 13 e 14, né, essa semana, quinta e sexta-feira. E o Potan vai dar uma palestra lá, né, vai abrir o evento, né, Potan? E na sequência eu vou falar de soft skills, né, do toxicologista na indústria farmacêutica. É por isso que me remeteu isso daí. Mas eu vou aproveitar fazer um gancho sobre a questão da pós-graduação. A importância de ser qualificado para atuar como toxicologista na indústria farmacêutica, porque hoje a pós-graduação, né, e nem a graduação formam pessoas para fazer o que a gente está fazendo lá dentro. Então acho que traz muito o que a Maria falou sobre ter um toxicologista já experiente dentro da indústria para formar pessoas internamente ou para captar esses entusiastas, aspirantes para ter esse treinamento. Então essa pós-graduação de toxicologia do CDPI, ela vem numa hora muito importante, porque a gente tem a necessidade desses profissionais internamente, mas a gente não tinha até o momento um centro onde se formava esses profissionais qualificados para atender as demandas da indústria. Então é um prazer, parabéns pelo CDPI, pela essa iniciativa dessa pós-graduação, porque realmente vai ser um grande salto de qualidade na formação de recurso humano para a indústria farmacêutica. Beleza, Léo. Eu estava até colocando com a Maria aqui algumas perguntas, algumas já foram até respondidas, né, durante aqui a nossa Masterclass, mas vou fazer uma aqui da Andresa Gomes. Fiquem à vontade, quem quiser responder aqui. Na área de toxicologia ocupacional, OEL, IL, EO, vocês veem algum avanço? Então, a gente tem no último Perguntas e Respostas da 658, que é a antiga 301, quando você vai olhar lá, ele já cita, né, o limite de exposição ocupacional, o EL ou LEO. Eu falo que eu tenho um carinho, porque é o meu nome. Sim, já tem um apontamento em relação a esse cálculo de limite. Agora, eu pessoalmente enxergo que é o próximo passo que nós vamos dar assim que a gente encerrar a transitoriedade da 658 em termos de cálculos de limite de exposição baseado em saúde para avaliação de risco de contaminação cruzada. A gente tende a calcular, sim, os limites de exposição ocupacional. Inclusive, eles se assemelham muito, né? Ele usa um racional muito semelhante, muito parecido para o cálculo de PDE. Então, sim, eu acredito que, como a Ana trouxe, é um avanço, é uma nova área, uma oportunidade que tem dentro da indústria e que o toxicologista realmente precisa ocupar esse espaço. Sem sombra de dúvida. Isso é uma área dentro da toxicologia que se chama toxicologia ocupacional. A gente luta aí para que a toxicologia de medicamentos insira tudo isso que a gente está falando aqui. Estou nessa luta, gente. Vamos conseguir. Mas eu colocaria só mais um ponto que talvez hoje a gente não dê o foco que a gente precisa para ocupacional, porque a gente tem uma questão de regulamento de órgãos fiscalizadores diferentes. Então, isso só não acontece, e isso é muito específico do Brasil, porque lá fora a regulamentação, né, quem regula a exposição ocupacional e o limite de exposição seguro com base em saúde no contexto de contaminação cruzada são os mesmos órgãos. Aqui no Brasil, a Anvisa cuida de saúde paciente, né,
quem utiliza ou está exposto a medicamentos, etc. E quem vai cuidar de exposição ocupacional é o Ministério do Trabalho. Então, só por isso que a gente tem esse deslocamento, mas o Perguntas e Respostas, a meu ver, a Anvisa começou a querer tomar um pouquinho de conta dessa área. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, mas é só por isso. Acho que é uma questão mais regulamentar do que científica. Gente, então, falando dessa super pós-graduação, essa pós-graduação inédita em formação de toxicologista na indústria farmacêutica, então, lançamos o valor aí de 659, né, 24 parcelas de 659, e para você aí, que a gente vai mandar um link para vocês, ele vai ter 30% de desconto, então 469, esse desconto até 31 de julho. Então fique atento aí, não deixe essa data passar e garanta tua vaga aí para essa pós-graduação só com fera, né? E ao vivo, no CDPI, você vai assistir aula ao vivo, essa aula depois fica gravada, você pode voltar a assistir para depois fazer as provas e etc. Então é muito importante aí vocês aproveitar essa promoção, né? Até 31 de julho. Então anota aí, 469, a nossa equipe vai mandar para vocês aí, ok? Bom, gente, vamos para as considerações finais. Antes eu quero mandar um beijo aí para toda a equipe da Spectra, da Mariá, todo o carinho que a gente tem com a parceria com a Spectra. Então, um grande abraço a todos. O Natan estava aqui, teve que sair. Alguém tem que trabalhar enquanto ela está aqui batendo papo, né? Jogando conversa fora. Então, é assim mesmo, nossa vida é assim, né? Boa. Então, queria agradecer a Egli, nossa jornalista que está aqui também, toda a equipe do CDPI. Muito obrigado por todo o apoio. E obrigado principalmente para vocês, o público nosso que ficou aí, que não desistiu da gente, né? Que queria realmente assistir, e quem quer realmente fica até o final. E na indústria farmacêutica é isso, gente, como a Maria, tem que querer mesmo, entendeu? Para você se destacar na indústria farmacêutica, você tem que querer mesmo. Senão, vai buscar outra coisa, né? Não perde tempo, não. Aqui é para quem realmente quer, que está decidido a vir para a indústria, fazer carreira, fazer sucesso, sair de júnior, de pleno, de sênior, de especialista, gestores, diretores, é para quem realmente quer fazer carreira e crescer. Aqui a gente tem 4 profissionais comigo também, que é prova disso, que chegou dentro da indústria, se desenvolveu e está crescendo, né? Estamos crescendo aí, graças a Deus. E, enfim, e também a toda a equipe nossa do EFAR, ao Jefferson, ao Paulo, toda a equipe nossa, Regina, muito obrigado. Beijo para vocês aí que estão em Goiânia, e uma outra equipe com a Alessandra, a Zenita aqui em São Paulo também, são os 2 laboratórios nossos. Então é isso, gente. Vamos para as considerações finais. Um prazer estar com vocês. Sempre um prazer, né? Estar com pessoas bacanas. Isso é uma coisa que a indústria... Quem não está na indústria e está na nossa Masterclass, eu posso dizer... Cara, a indústria é muita gente boa, né? Claro que todo lugar tem os pepininhos, as complicações, mas a indústria nos dá esse relacionamento maravilhoso aqui. Então, para mim, realmente sempre foi um prazer trabalhar dentro da indústria farmacêutica, tá? Então... Você que não faz parte ainda, eu te convido a fazer parte dessa história também, que eu tenho certeza que tem muitas oportunidades de carreira, como vocês viram aqui. Então, considerações finais, começar pela Maria, Léo e aqui com a Ana. Bom, eu queria agradecer o convite do CDPI, meu parceiro de longa data, não vou nem falar de quando, né, Potter? Eu queria fazer um apelo também, você falou que as aulas são online e ao vivo. Entrem ao vivo, eu dou aula já há um tempo para o CDPI. Gente, a interação ao vivo é tão legal. É a hora que você consegue falar com o professor quer falar com você também, né? Não são só vocês que querem falar com o professor. Então, entrem ao vivo ali para a gente trocar uma ideia, porque é tudo sobre trocas, né? Então, muito obrigada aos meus colegas excelentes que estão aqui dividindo essa responsabilidade comigo. Queria agradecer também ao meu time que ficou lá trabalhando e todo o pessoal do CDPI, que é sempre maravilhoso, dando suporte pra gente. E, enfim, bora para tudo isso daí também. Vou mandar só mais um recado, relembrar os toxicologistas que já são. A Sociedade Brasileira de Toxicologia está trabalhando lá, então se vocês puderem contribuir, a gente ajuda, a gente agradece também. Beleza, Léo. Então, acho que é agradecer esse momento, acho que é único, estar reunido com pessoas, novamente, que eu
gosto de afirmar que eu tenho carinho, tenho respeito por vocês. Esse momento é muito especial para minha vida pessoal e profissional. Então, obrigado, Poatan, por abrir esse espaço. Eu acredito que é um momento único em termos da história da toxicologia. A gente não teve ainda um momento onde pudesse falar dessa área de atuação que é a toxicologia na indústria farmacêutica. Então, é um momento muito especial hoje. E espero que a gente, né, conseguiu despertar, né, em vocês algum interesse. E se você ficou interessado, vem junto-se a nós, tá? Vale a pena, é legal. Bom, então, Poatan, novamente, muito obrigada pelo convite. Foi muito boa a experiência dividir aqui com vocês. Maria, né, de longa data, Léo também, que tivemos uma afinidade muito boa, né? Foi muito legal poder compartilhar um pouco da minha experiência, falar de toxicologia, como a Maria trouxe aí. Bate aqui, bate no coração, né? Uma área que eu estou aí desde sempre seguindo, então é bom ver esses frutos, né? Ver essas oportunidades surgindo foi muito bom, né, para minha carreira, e só tenho aí a crescer também. Espero ter contribuído, ter passado para vocês um pouquinho dessa importância, né, dessa participação do toxicologista na indústria, que a gente só tem a ganhar, que o futuro aí tem muitas oportunidades. Maravilha, Ana. E nossa equipe já colocou aí no chat um formulário, um pequeno formulário, para que você que queira receber o certificado dessa Masterclass, então você preenche o formulário para receber, tá bom? O certificado. Então a Betânia já colocou no chat aí, só clicar e colocar. Beijo pra Betânia. Todo mundo conhece a Betânia, famosa aqui. Gente, é isso, 9 horas. Muito obrigado, né? A gente vai se encontrar várias vezes nessa pós-graduação de formação de toxicologia, a primeira pós-graduação de formação de toxicologia na indústria farmacêutica. É aqui no CDPI Pharma. Gente, muito obrigado, um prazer estar com vocês. Obrigado, Ana, obrigado, Léo, obrigado, Maria. Foi lindo, foi maravilhoso estar aqui, a energia super boa. E é bom porque na indústria é assim, né? Se a gente vê um problema, a gente redesenha, mas dá certo, vai dar certo, tá? Sempre dá certo. Então vem com a gente, vem com o CDPI, vem com essa equipe toda aqui. Tamo junto. Um beijo, boa noite para vocês. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece diversos cursos voltados aos profissionais que atuam na indústria química e farmacêutica. Um deles é a pós-graduação em toxicologia industrial, de formação de toxicologistas para a indústria farmacêutica, com carga de 400 horas e duração de 12 meses. Os cursos do CDPI são online e presenciais e abrangem a maioria das áreas do conhecimento necessário para o desempenho dos profissionais de alta performance na indústria. Conheça também a programação completa de cursos de atualização em Company no site do CDPI Pharma.